O fundo imobiliário HGLG11 informou aos seus cotistas que os seus resultados foram menores no mês de agosto. Porém, mesmo assim, o fundo imobiliário vai manter os seus rendimentos. Mas será que é um bom investimento? Ainda vale a pena investir no fundo imobiliário HGLG11? Então fica comigo até o final desse vídeo para você saber. E aí, guerreiros, aqui no canal Investindo com o Guer, nós te ajudamos a investir melhor e ter uma boa educação financeira. E se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever para você não perder os próximos vídeos. E tem vídeo novo aqui toda semana. E hoje nós vamos falar sobre o fundo imobiliário HGLG11, um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. Vou fazer uma simulação de rentabilidade com o fundo imobiliário HGLG11, quantas cotas são necessárias para você receber dividendos suficiente para você comprar uma nova cota sem ter que tirar R$1 do bolso, fazendo assim o efeito bola de neve. Eu vou te mostrar também qual o valor da cota, se está caro ou está barato, e também vou estar falando quanto que o HGLG11 está pagando de dividendos. O HGLG11 ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos, ou seja, ele investe em imóveis físicos. Ele é um fundo imobiliário que teve início de suas atividades em junho de 2010. Atualmente o HGLG11 possui um patrimônio líquido de 3 bilhões de reais, o que faz ele ocupar a 6ª posição de fundos imobiliários com maior patrimônio líquido. Ele é um fundo imobiliário que tem uma taxa de administração de 0,6% ao ano. E o seu código de negociação na Bolsa de Valores é HGLG11. Agora, olhando aqui o total de imóveis que esse fundo imobiliário possui, atualmente ele tem 17 ativos em 5 estados. Esses estados são Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Atualmente esse fundo imobiliário ele está bem diversificado, são 17 imóveis em 5 estados diferentes. Bom, além desses imóveis industriais, o fundo imobiliário HGLG11 ele também investe em cotas de outros fundos imobiliários. Vamos dar uma olhadinha quais são esses fundos. Bom, olhando aqui para a carteira de investimento do HGLG11, ele possui aproximadamente 19 fundos imobiliários no seu portfólio. E desses fundos imobiliários, ele tem alocado 78% em imóveis industriais e galpões logísticos, que é o mesmo setor que ele atua. Ele também investe em fundos imobiliários de shopping center, ele tem 9,12% da sua carteira alocado nesse tipo de ativo. Além disso, ele investe em fundos imobiliários de papéis, ele tem 6% da sua carteira. Em fundos imobiliários misto, ele tem 5% da sua carteira. E em fundos imobiliários indefinido, ele tem 0,25%. O que dá um patrimônio líquido de 389 milhões de reais aplicado nesses ativos. Mas será que as cotas de HGLG11 estão sendo negociadas com o seu valor justo, ou está caro, ou está barato? É isso que nós vamos ver. Atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, o HGLG11 está sendo negociado na casa de R$ 174. Esse valor de R$ 174 significa uma valorização de 7,91% nos últimos 12 meses. E no mês atual ele teve uma valorização de 2,35%. Mas esse fundo imobiliário já foi negociado na sua mínima nos últimos 12 meses, no valor de R$ 155. E atualmente ele está sendo negociado na sua máxima, no valor de R$ 174. O PVP de HGLG11 está em 1,18%. Ou seja, o valor patrimonial desse fundo imobiliário é R$ 147 e ele está sendo negociado a R$ 174. E mesmo assim, o HGLG11 ele é um dos fundos imobiliários que tem o maior número de cotistas. Atualmente ele tem 327.788 investidores, o que faz ele ser um dos 3 maiores fundos imobiliários em número de cotistas. E além disso, ele também é um dos fundos imobiliários que tem uma boa liquidez. Atualmente a sua liquidez está em 284.794 negociações diárias. Isso é importantíssimo analisarmos, porque quanto mais o fundo imobiliário tiver liquidez, mais facilidade você vai ter na hora de comprar e vender as cotas dele. Já quando você investe em um fundo imobiliário que tem baixa liquidez, você vai ter um pouco mais de dificuldade na hora de fazer a compra ou na hora de efetuar a venda. Atualmente o dividend yield de HGLG11 está em 0,63% ao mês. Esse percentual significa um rendimento de R$ 1,10 por cada cota. E atualmente o seu dividend yield nos últimos 12 meses ele está em 9,22%, o que significa que o fundo imobiliário pagou R$ 16,05 por cada cota, somado nesses últimos 12 meses. E olhando aqui a sua média no rendimento mensal, nos últimos 24 meses ele tem uma média de R$ 1,10 por cada cota, ou seja,
Atualmente ele está pagando dentro da sua média. Mas uma informação que é importantíssima os investidores estarem olhando é as datas que cada fundo imobiliário anuncia e as datas que o fundo imobiliário paga os seus dividendos. Olhando que os eventos de HGLG11, ele é um fundo imobiliário que costuma fazer os seus anúncios de pagamentos sempre no último dia útil de cada mês. Como exemplo, no mês de agosto, ele anunciou no dia 31 a sua Datacom. Ou seja, investidores que tinham posição em HGLG11 até o dia 31 de agosto iriam estar recebendo o pagamento até dia 15 de setembro de 2022. Então essas datas são importantíssimas a gente estar sabendo, porque se você comprou HGLG11 depois do dia 31, aí já passa a ser data X, então você não tem direito a receber o próximo dividendo. E você só vai receber o rendimento dessa empresa se você tiver ela na carteira até o próximo anúncio de pagamento. Bom, e no início do vídeo eu informei que o HGLG11 teve um resultado bem menor no mês de agosto referente aos outros meses. E mesmo assim ele continuou pagando o mesmo valor. Mas por que isso aconteceu? Bom, o HGLG11 ele é um fundo imobiliário que retém parte do seu lucro e acumula em caixa. Para quando vier acontecer resultados menores em outros meses, ele utiliza parte desse caixa para juntar com a sua baixa rentabilidade. Então, por exemplo, aqui em agosto de 2022, o fundo imobiliário HGLG11 teve um resultado que ele iria pagar 77 centavos por cada cota, porém ele pagou R$ 1,10. Já um exemplo contrário, em setembro de 2021, ele teve uma rentabilidade que poderia pagar R$ 1,85 por cada cota. Porém, ele preferiu manter R$ 1,10 de rendimento. Ou seja, ele conseguiu acumular aqui 75 centavos por cada cota em caixa. No mês de outubro foi a mesma coisa, ele poderia pagar R$ 1,94, mas ele manteve R$ 1,10. Como também no mês de novembro de 2021, ele teve um total de R$ 1,85 por cada cota, mas ele distribuiu R$ 1,10. Já em dezembro de 2021, ele teve um resultado que daria para pagar 77 centavos, mas ele distribuiu R$ 1,75 por conta do seu caixa acumulado. Então o HGLG11 ele é um fundo imobiliário que vai acumular parte do seu lucro para poder distribuir futuramente para os seus cotistas. E agora vamos fazer a nossa simulação de rentabilidade. Quantas cotas de HGLG11 são necessárias para comprar outras cotas sem tirar R$ 1 do bolso? Para isso eu vou estar utilizando essa tabela aqui do Google, basta digitar o nome do ativo que você deseja pesquisar, como HGLG11, e aqui já vai aparecer o valor atual da cota, R$ 174. Atualmente, o HGLG11 está pagando R$ 1,10 de rendimento. Então, com uma cota, o investidor no mês seguinte vai estar recebendo R$ 1,10. E aí o investidor que continuou comprando cotas de HGLG11 chegou na quantidade de 10 cotas. Ele vai estar recebendo todos os meses R$ 11 na sua carteira. Já o investidor que foi um pouco mais ousado, conseguiu investir mais um pouco e tem 100 cotas de HGLG11. Ele vai estar recebendo R$ 110 mensalmente. Ou seja, esse já é um valor bem próximo de uma nova cota. Agora vamos colocar aqui uma quantidade de 150 cotas. Bom, com 150 cotas, o investidor já vai estar recebendo R$ 165. Ainda não é possível comprar novas cotas de HGLG11, mas estamos bem próximos. E agora, com 160 cotas, o investidor já vai estar recebendo R$ 176 de dividendos todos os meses na carteira. Mas para a gente ser bem exato, o investidor precisa atualmente de 159 cotas para estar comprando uma nova cota sem ter que tirar R$ 1 do bolso. E o investimento dessas 159 cotas é um total de R$ 27.666. Porém, o ideal é que o investidor não compre tudo isso de uma única vez. O certo é você fazer uma diversificação na sua carteira. Até porque fundos imobiliários são investimentos de renda variável. Então as suas cotas podem sofrer alteração, como também os seus rendimentos. Por isso, antes de você investir em algum fundo imobiliário ou alguma ação, você deve fazer uma análise bem mais completa, para saber se aquele investimento se enquadra no seu perfil de investidor. Então, enquanto eu gravei esse vídeo, as cotas de HGLG11 estão sendo negociadas no valor de R$ 174, e os seus dividendos estão em R$ 1,10. Porém, daqui a um tempo, esses rendimentos eles podem aumentar ou podem diminuir. Como também as suas cotas, elas podem estar caindo pela metade ou podem também estar dobrando o seu valor. Mas e aí, guerreiros? Deixa aqui nos comentários se você já tem cotas de HGLG11 ou se você investe em outros fundos imobiliários.
Você já está recebendo dividendos todos os meses? E se esse conteúdo te ajudou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal para você não ficar de fora dos próximos vídeos e ative o sininho de notificação para ser notificado quando sair vídeo novo. E valeu, guerreiros, até o próximo vídeo.